conflitos étnicos, nacionalistas e separatistas contemporâneos. Conflito em Ruanda, Tutsi e Hutus. Componentes Amanda e Dailane. Localização do conflito em Ruanda. O conflito em Hutus foi mais um episódio de tensão criado pelo imperialismo das nações europeias na África. Este conflito, que ocorreu na pequena Ruanda, país localizado no centro do continente, resultou em um ápice em um massacre que matou cerca de 800 mil pessoas em cerca de apenas 100 dias. Contexto histórico. A Guerra Civil em Ruanda aconteceu entre 1990 e 1994, quando tropas de oposição formadas por Tutsis e Hutus moderados iniciaram ataques, a partir de campos de refugiados em Uganda, contra as tropas governamentais do presidente Juvenal, no poder de 1973. O conflito em Ruanda teve desdobramentos graves, como o genocídio que, em cerca de 100 dias, foi responsável pela morte de 800 mil Tutsis. Até o fim da Primeira Guerra Mundial, Ruanda era um protetorado da Alemanha. Com a derrota germânica no conflito, o país foi ocupado pela Bélgica, que tinha claro intuito de, assim como todas as nações imperialistas da época, dominar os povos que lá viviam. Características dos Hutus e Tutsis. Os Tutsis e Hutus têm o mesmo idioma e se reconhecem a partir de uma mesma cultura, porém, apresentam diferenciações físicas aparentes. Os Hutus são de origem bantu, têm baixa estatura e características migrantes. Habitavam a região onde atualmente é Ruanda há muitos séculos e atualmente constituem cerca de 84% da população ruandesa. No século XV, o povo Tutsi, originário da Etiópia, invadiu e ocupou a região. Os Tutsis têm a pele mais clara, embora ainda sejam negros, traços mais finos e de estatura maior. Atualmente constitui 14% da população do país. Juvenal, Habyarimana e a Guerra Civil. Durante a década de 1970, um golpe de Estado colocou Juvenal no poder em Ruanda. Juvenal manteve a discriminação pelos Tutsis, iniciada com o processo de independência, e organizou um governo extremamente corrupto e ditatorial. Seu governo sofreu grande enfraquecimento a partir de uma grave crise econômica enfrentada pelo país na década de 1980. O conflito passou a tomar formas ainda mais violentas a partir da década de 1990, quando o tempo que os Tutsis asilados dos países vizinhos de Ruanda se organizavam na Frente Patriótica Ruandesa, FPR, com o objetivo de retomar o poder do país. O avião que levava o então presidente de Ruanda, Juvenal, da etnia Hutu, é abatido por mísseis enquanto retornava de uma viagem até a Bélgica em busca de ajuda humanitária. O presidente de Burundi, país vizinho, também estava no avião e também foi vítima de acidente. Acásios. Esse grupo foi criado pela esposa do presidente Habyarimana, Agatha Habyarimana, e era composto por membros do governo e da elite econômica política do país. À medida que o governo de Habyarimana enfraquecia-se, o discurso de poder dos Hutus crescia impulsionado pelos Acásios, um grupo que passou a difundir um discurso de ódio exaltado pelos Hutus e disseminando um preconceito contra os Tutsis. Posteriormente, os Acásios transformou-se num poder Hutu. Os membros desse grupo foram responsáveis diretos pelo genocídio em Ruanda. As causas, motivações e consequências do conflito. O povo Hutu acusou a FPR pelo assassinato. Esse fato foi o estopim para uma onda de violência generalizada no país. Em meio ao conflito, foi organizado um grupo extremista, Hutu Entinuem, que passou a inflamar a população Hutu contra a minoria Tutsi, que habitava o país, especialmente através de estações de rádio, que tiveram um papel importante na propagação do ódio em Ruanda. Dada essa configuração, iniciou-se um grande genocídio, que vitimou cerca de 800 mil Tutsis em cerca de 3 meses de conflito. Cerca de 2 milhões de pessoas da etnia Tutsi fugiram para a República Democrática do Congo.
A maioria dos assassinatos era feita com de facões, instrumento comum nas casas dos ruandeses. O nível de barbaridade era tanto que, além dos nomes dos mortos serem anunciados nas rádios do país, eram relativamente comuns casos onde maridos matam esposas e padres e freiras matavam aqueles que buscavam abrigo nas igrejas. Quando o conflito acaba, o massacre promovido pelos Hutus somente foi interrompido quando a Frente Patriótica de Ruanda, FPR, conseguiu conquistar Kigali, destruindo os extremistas do poder de Ruanda. Calcula-se ainda que cerca de 1 milhão de pessoas tenham morrido de 1990 a 1994. A importância econômica ou estratégica militar geográfica da área em conflito. Em 2009, uma reportagem da rede de notícias CNN classificou Ruanda como tendo a história de maior sucesso do continente, tendo alcançado estabilidade, crescimento da economia, onde a renda média triplicou nos últimos 10 anos, e integração internacional. Fatos marcantes e a situação atual do conflito. Políticas de reconciliação em um esforço de reconstrução do país vigoram até hoje. Desde 1994, é vedada a diferenciação entre Hutus e Tutsis, carimbada nas células de identidade a partir de 1926 pelos colonizadores belgas. E a Constituição de 2003 proíbe a apologia de negação do genocídio. Grupos de apoio a assassinos e sobreviventes promoviam, até pouco tempo atrás, sessões públicas de perdão. Nas escolas, cursos sobre genocídio foram incorporados ao Currículo Nacional do Ensino Secundário, à universidade, apesar de não haver uma família que não tenha vivido os horrores de 1994 de um ou outro lado. O crescimento foi de 8,9% de 2017 para 2018. Por motivos óbvios, tem cerca de 60% da população abaixo dos 30 anos e um dos parlamentos mais femininos do mundo, com cerca de 64% de mulheres na Câmara e 40% no Senado. É ainda considerado um dos lugares mais seguros da África e também um dos mais estáveis politicamente. Reeleito em 2017, o presidente Paul Kagame, ex-líder rebelde da etnia Tutsi, pertencente à Frente Patriótica de Ruanda, FPR, está no terceiro mandato e é alvo de críticas de analistas internacionais após um referendo de 2015 tornar possível sua reeleição para mais 2 vezes. Com isso, ele pode tentar ficar no poder até 2034. Ele chegou ao cargo em 2000 e foi eleito pela primeira vez em 2003.